Gente, ninguém tá me ouvindo? Não? Ninguém me ouve? Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Boa noite! Ai, sim, Lígia! Beijo, linda! Boa noite! Agora sim! Essa tecnologia é uma loucura. Pensa numa pessoa que passou a tarde inteira fazendo uma apresentação de slide lindíssima, cheia de efeitos, com música de fundo, para colocar aqui o trem não rodar, né? Aí fica aparecendo um negocinho ali em cima na barra, escrito que o Meet Chip quer habilitar a sua câmera e a coisinha aqui na frente do computador não presta atenção naquilo e fica apertando tudo quanto é botão. Mas é isso aí, vamos assim. Eu tinha preparado uma apresentação para vocês. Uma apresentação, na verdade, aquela que acho que começou a rodar, né, Ju? Que eu coloquei algumas conquistas que eu já tive na Merkei, algumas viagens, alguns eventos que eu já participei. Mas assim, uma motivação mesmo porque a música chama Felicidade Urgente. Eu amo essa música, eu adoro tudo que fala na letra da música e eu acho que a gente tem que ter mesmo o senso de urgência, a gente tem que ter pressa para os nossos sonhos, né? Só vi uma foto, né, Ju? Mas eu vou descobrir como fazer para rodar aqui e a gente vai embora. Olha só, estou muito feliz com a presença de vocês. Na verdade, eu coloquei que eu ia dar essa apresentação, acho que já era umas 3 horas da manhã, né? Que eu decidi fazer esse treinamento para novas. Quem daqui é nova consultora, se tiver alguma convidada, tem novas consultoras aqui? Eu acho que da nossa unidade, Ju, não tem ninguém de nova aqui. A Elisângela hoje está faltando para ficar pau a pau com você. Ela teve que dar uma falta, né, Ju? Tem novas consultoras, a Regiane, nova velha. O que significa nova velha, Regiane? O que é nova velha, Regiane? Explica para mim. Preciso aprender. Está recomeçando, olha só, sempre é tempo de recomeçar, isso é muito importante. É, Na verdade, o importante é você se decidir, porque eu costumo dizer o seguinte: nós temos o momento certo para tudo na nossa vida. Às vezes ele até acontece e a gente não percebe, deixa escapar. Mas o importante é você estar atenta, perceber isso e retomar com força total, porque é muito possível, viu, Regiane? Então, parabéns pela sua atitude de recomeçar, parabéns pela sua atitude de estar aqui hoje com a gente, tá? Para quem está aqui a primeira vez, eu fico, não vão ficar zons, mas eu fico abrindo e fechando a tela para eu poder enxergar o chat, porque eu também não consigo fazer de outra forma por causa do meu netbook, que a tela é muito pequenininha. Mas a gente aprende, com certeza deve ter um jeito diferente de fazer isso. Meninas, então o que eu queria dizer para vocês era o seguinte: como não tem nenhuma nova aqui, como a Regiane tá recomeçando, né? Ela com certeza, como todas nós, todas vocês, já abrimos essa caixa maravilhosa, né? A nossa caixa que vem o kit inicial, tá? E eu queria dizer para vocês o seguinte: o mais importante, o que todo mundo sabe, pouca gente faz, tá? Primeiro, tudo que tem dentro dessa caixa é extremamente importante. Se veio um livretinho dentro dessa caixa, gente, não desprezem qualquer que seja o item que está aqui dentro, porque tudo que está aqui é importante para o seu sucesso profissional. Tá? Então, leiam tudo. Se tiver dúvida, converse com a iniciadora. Eu, particularmente, adoro estar junto, abrindo a caixa junto com as minhas iniciadas, tá? Junto com as minhas consultoras.
Adoro aquele momento de abrir caixa, de ficar pegando, parece criança quando abre presente, não é? De ficar pegando as coisas, vendo, depois separando o que que é, para que que serve. E às vezes acontece da gente pegar um folheto, por exemplo, e não dar bola para ele, fala assim: "Ah, não preciso disso, daqui é bobagem", né? E nunca vi ninguém trabalhar com isso e deixa ali no canto. Gente, não façam isso. Tem dúvida? Não viu? Uma razão tem. Então vá perguntar, porque com certeza vocês vão encontrar alguém que esteja trabalhando com isso e está fazendo muita diferença, está tendo sucesso no negócio, tá? Então não desprezem tudo o que vem aqui dentro. Eu ia mostrar item por item, mas como todo mundo aqui já é consultora velha ou nova velha, então todo mundo já, ninguém aqui vai ter dúvidas de falar sobre o que tem na nossa caixa. Tá? Se tiver, procura a iniciadora, procura a diretora. Hoje em dia, com os recursos que nós temos, mesmo quem mora longe, a gente faz uma sessão de Skype onde dá para a gente abrir a caixa junto. Então, não, aliás, Eriquinha, você já está convocada a abrir a caixa da Lucélia. Aliás, eu queria estar vendo a Lucélia aqui hoje, puxão de orelha nela. Mas você, por favor, combine com ela de abrir a caixa junto com ela por Skype ou combinar comigo, a gente faz uma sessão juntas, tá? Para ela poder realmente se interessar e não desperdiçar nenhum instrumento, nenhuma ferramenta que vem dentro do nosso kit de iniciação, tá? Bom, meninas, então, quem aqui ama Mary Kay? Todas nós amamos Mary Kay, né? Como não amar Mary Kay, essa empresa que realiza todos os nossos sonhos, que é um instrumento, na verdade, para a realização dos nossos sonhos, né? Que faz com que a gente muitas vezes não consiga nem perceber o momento que está trabalhando, o momento que está se divertindo. Eu costumo dizer muito isso, que muitas vezes eu não sei que horas eu estou trabalhando, que horas eu estou me divertindo, né? Mas o fato é que é uma empresa que realmente serve de instrumento para a realização de sonhos e a realização dos nossos sonhos de maneira rápida. E isso é muito importante, colocar velocidade no nosso negócio para conseguir realizar os nossos sonhos bem rapidinho. Então aqui a gente vai falar um pouquinho o beabá sobre o nosso negócio, tá? Aquele feijão com arroz mesmo, de uma forma bem rápida, bem objetiva, bem simplificada, simplesmente para quem já, como aqui nós não estamos com consultoras novas, então nós, as antigas, sempre tem aquela coisinha, aquele detalhezinho que a gente deixa passar. Então, os fundamentos da nossa empresa. Nossa empresa ela é pautada em princípios e valores, tem isso muito forte, isso faz toda a diferença no nosso negócio, tá? Faz parte do fundamento da nossa empresa que a nova consultora realize o início perfeito, tá? E a empresa dá o caminho para que isso aconteça e também preza pela imagem profissional, afinal de contas, nós somos a imagem da Mary Kay, a imagem da empresa lá fora, lá na rua e aqui na internet também. Quem participou do meu treinamento sobre imagem, eu falei bastante sobre a imagem que nós passamos de nós, da nossa empresa, através dos meios de comunicação, principalmente a internet. Tá? E quais são então os princípios e valores que a nossa empresa prega e preza e nós devemos seguir? E eu sempre digo que não só para o nosso negócio, como para a vida, né, gente? É incrível como tem pessoas que precisam entrar em Mary Kay para descobrir esses valores e realmente exercitar esses valores. Então, a nossa regra de ouro, que é a regra de proteção ao nosso negócio, trate aos outros como você gostaria de ser tratado, tá? Então, o que significa isso? Fazer com que nossos clientes se sintam especiais, fazer com que as outras consultoras se sintam respeitadas, tá? Mostrar ética no nosso trabalho. Então, nunca esquecer de fazer aquelas 3 perguntinhas básicas, sempre que a gente encontrar uma possível cliente. Perguntar se ela conhece Mary Kay, se ela já tem alguma consultora que a atenda e se alguém já ofereceu oportunidade de carreira Mary Kay para ela. Gente, é muito importante, cada vez mais, porque hoje em dia nós temos muitas consultoras,
Eu sempre gosto de perguntar para a pessoa que me respondeu sim a primeira pergunta, se conhece Mary Kay, e sim a segunda pergunta, se ela tem uma consultora. Eu gosto de perguntar, então você tem sempre uma consultora que te atenda, que vem aqui, com certeza ela já falou da oportunidade para você. E muitas vezes a gente vai perceber que não, que a pessoa às vezes responde que tem uma consultora porque ela entende que você vai querer vender alguma coisa para ela. Então, para encerrar o assunto, ela já fala que tem uma consultora sim. Só que se você se mostrar numa postura profissional, se você deixar ela curiosa, tá? Quando você pergunta, então com certeza a sua consultora já deve ter falado para você sobre a oportunidade de negócio, sobre a carreira a possibilidade de carreira que a Mary Kay oferece. Deixo ela curiosa, tá? E ela ainda vai ficar pensando, pô, por que minha consultora nunca me falou nada disso? Se você vai conversar com ela, isso aconteceu comigo a semana passada na loja da M-Officer ali no shopping, onde eu estava experimentando umas roupas e tinha umas moças vendedoras e gerente muito bonitas, e na hora que eu fui pagar eu brinquei com elas, falei assim, nem vou perguntar se vocês já conhecem uma consultora Mary Kay, porque vocês estão todas tão bonitas, lindas, com esses cílios maravilhosos, né? E elas deram risada e disseram que sim. E aí a gerente falou para mim, falou assim, então eu falei para a gerente, falei assim, nossa, e você tão linda, com tanto perfil para ser uma diretora Mary Kay, uma consultora de sucesso, você não se interessou? Aí ela falou para mim, ela falou assim, ela nunca falou nada pra mim, assim. Eu falei, como não? Como não falou? Então você não tem uma consultora? Ela falou assim pra mim, na verdade acho que eu não posso dizer que tenho mesmo, que eu pedi um corretivo amarelo faz mais de um mês e ela nunca voltou aqui pra me entregar. Ela só vem quando ela quer, quando ela tá passando, quando ela vem fazer alguma coisa no shopping. Gente, essa consultora pode dizer que é uma consultora que fidelizou essa cliente dela? Não, né, gente? Não fidelizou. Ela passa quando simplesmente ela está de passagem, então ela não está trabalhando. A hora que der, eu vou conversar com aquela cliente. Não, então eu estaria quebrando regra de ouro? Não estaria, certo? Então, isso é muito sério. Não basta só você aceitar esse sim dessas três perguntas. Joga uma pitadinha de curiosidade, dá uma cordinha na conversa, estica um pouquinho o rumo da prosa, para ver se realmente ela tem uma consultora que a fidelizou ou se alguma vez ela comprou alguma coisa com alguém, tá? E respondeu para você que tem consultora, com medo de você ser aquelas consultoras chatas que já abre a mala e já fica querendo empurrar coisa para ela, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, porque a gente pode realmente estar deixando passar oportunidades para a gente de aumentar o nosso time e oportunidade de mudar a vida das outras pessoas também, tá bom? Falando em princípios e valores, ah, deixa eu só ver aqui. Jussara de Macaé. Oi, Jussara. Que felicidade, que maravilha poder escutar-me. Obrigada a você por estar aqui, viu, linda? Espero que você aproveite bastante. Então, continuando a falar dos nossos princípios e valores, né? A Mary Kay é uma empresa que ela preconiza o equilíbrio de prioridades, tá? Gente, isso é muito importante. Quando nós falamos isso, e eu não dava bola, não dava a menor bola, a primeira vez que a minha diretora veio falar para mim que Mary Kay era uma empresa que colocava Deus em primeiro lugar, família em segundo, carreira em terceiro, eu falei, lá vem a Alessandra com as conversas de crente, tá? Mas Mary Kay, em primeiro lugar, não tem nada a ver com religião, tá? Aliás, fé, Deus não tem nada a ver com religião, tá bom? Então, a Mary Kay realmente é uma empresa que estabelece, que quer que a gente consiga ter definido e respeitada essas prioridades nas nossas vidas e que realmente é importante em qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer atividade que você escolha fazer na sua vida, é importante que você realmente priorize Deus na sua vida, a sua família, obviamente, que são as pessoas que você ama e que te amam, e a carreira em terceiro lugar. A partir do momento que você inverter a ordem
dessas prioridades, você pode ter certeza que você vai, como a gente diz aqui em Ribeirão Preto, você vai se enrolar nos cabelos das pernas. Você vai cair no meio do caminho, você vai perder seu foco, as coisas não vão dar certo, porque nunca as coisas poderão dar certo na sua vida se você não estabelecer como prioridades a sua fé, o seu Deus, aquilo em que você acredita, depois a sua família e a sua carreira, tá? Então é isso que a empresa realmente prega. Mary Kay foi construída com base nesse tripé Deus, família e carreira, tá? O que mais que a empresa prega? Dentro de princípios e valores, que você seja organizada. Em tudo na sua vida, gente, nós temos que ter organização, nós temos que ter disciplina, até para respeitar essas prioridades, né? Porque se você começa a ter uma rotina toda conturbada, toda desorganizada, no fim você não vai jantar com o marido porque tem que entregar produto, você não entrega produto porque você tem que... Enfim, vira aquele rolo. Então, estabeleça as coisas mais, as atividades mais importantes que você tem para o seu dia. A senhora Mary Kay Ash nos ensinou a trabalhar dessa forma. Toda noite, escrever, né, as 6 coisas mais importantes do dia seguinte, em ordem de prioridade. A partir do momento que você executar essas seis coisas, você pode correr atrás das outras. E a partir do momento que você tiver disciplina para cumpri-las, tá? Você vai ter tempo para fazer mais coisas ainda. Então você tem que separar o seu tempo. E a Lígia, que está aqui, ela faz uma coisa muito interessante. Ela coloca uma cartolina, tá, na casa dela, e ali está estabelecido o horário que ela está trabalhando Mary Kay na rua, o horário que ela está deixando para fazer as atividades pessoais dela, o horário que ela está disponível na casa dela e o horário que ela está na casa dela, mas não está disponível, está fazendo o negócio dela dentro de casa. Por quê? Porque trabalhar em casa realmente é complicado, porque as pessoas veem a gente dentro de casa, a nossa família, os nossos funcionários, e eles não conseguem entender que a gente está trabalhando, né? E quando a Lígia me contou, aliás, ela é minha coach, gente, olha que chiquérrima. Quando a Lígia me contou que ela fazia isso, eu achei bárbaro. Por quê? Porque realmente para ela colocar, estabelecer os horários dela para ela e estabelecer os horários dela para a família dela, tá? Para as pessoas que estão ao redor dela. Deixa eu ler aqui um recadinho. A Rosângela, não faz nem um mês, percebi o quanto esses produtos são conhecidos e maravilhosos. Cada pessoa que ofereço, de 10, 9 já usou ou conhece alguém que usa. Estou muito feliz de fazer parte dessa nova família. Rosângela, você não é de Cerqueira, não, é? A Rosângela é a Rosângela de Cerqueira? Oh, minha netinha! Seja bem-vinda. Tá sem som? Eu aumentei um pouquinho aqui no meu. Não sei se vai resolver para você, Rosângela. Tem um botãozinho embaixo que você pode controlar o volume do seu computador. Talvez seja isso. Você clica, vai com o mouse em cima, clica e arrasta para a direita e aumenta o volume. Mas olha, seja muito bem-vinda, Rosângela. Eu quero uma diretora em Cerqueira César. Eu não abro mão de formar a primeira diretora em Cerqueira César. Vou pegar firme com vocês aí o mês de julho, hein? Quero só ver. Mais uma estrela aqui no nosso céu, gente. Rosângela, ela acabou de entrar, entrou no comecinho do mês. É a filhinha da Fran, a Fran bomba, a Fran é espetáculo. É filhinha da Francine. Bom, faça-me sentir importante. Como eu já disse, a senhora Mary Kay Ash ensinou a gente que a gente deve olhar para as pessoas como se elas tivessem uma placa pendurada no pescoço, escrito isso, faça-me sentir importante. E é dessa forma que a gente realmente tem que tratar as pessoas, se colocando no lugar delas. Então a gente costuma dizer, quando for falar com a sua cliente, quando for falar com a sua futura iniciada, tira o cifrão dos olhos. Tá? Enquanto você estiver enxergando apenas dinheiro na sua frente, você não fideliza cliente, você não cativa, você não passa credibilidade.
tá? Então fale com as pessoas realmente como elas são, como elas devem ser, importantes por alguma razão na sua vida a partir do momento que você está conversando com ela. Então ela naquele momento tem que ser a sua cliente mais importante, tem que ser a sua futura iniciada mais importante, tem que ser a sua consultora mais importante. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que fazer isso porque é isso que a empresa faz com a gente. Tá? A empresa está o tempo todo pesquisando o que nós, consultoras, queremos e precisamos para ter mais sucesso no nosso trabalho. A empresa, quando nos oferece os eventos, ela faz tudo muito organizado, com muito carinho para a gente. O seminário, quem ainda não foi, quem vai. Estou achando que eu vou levar um ônibus só para mim o ano que vem, em janeiro, só com as minhas consultoras, porque tem muita gente querendo ir. Realmente é uma festa de glamour. Eu falo que eu comparo com a entrega do Oscar, porque é tudo muito bonito, tudo muito glamouroso, é tudo muito lindo. Então nós realmente nos sentimos importantes quando nós estamos com as pessoas da empresa, com o staff, com o diretor, o seu Álvaro Polanco, gente, aquele homem é um showman. Ele recepciona uma por uma quando chegamos em Buenos Aires, no resort, 500 mulheres e ele lá disponível. Tenho foto com ele, mulher nunca tira menos que 3 fotos, né? Então, com todas, ele tirava quantas fotos a gente quisesse, conversa com a gente, realmente fica recepcionando a gente e todo o resort, todo mundo que está lá trabalhando para a gente, cada um faz com que a gente realmente se sinta muito importante. E é isso que nós temos que fazer com as nossas clientes e com as nossas futuras iniciadas também. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Elogiar, gente, é tão bom receber elogios, né? É tão gostoso ser elogiada. Então a gente tem que elogiar também, elogiar nossa cliente, né? Falar, nossa, fulana, você já era linda, mas você tá com a pele muito mais bonita agora. Olha esses seus olhos parecem que estão dizendo olá, né? Então faça um elogio sincero para suas clientes, faça um elogio sincero para suas consultoras, cada conquista que elas alcançam, né? E estar sempre disponível para atender as suas clientes e as suas futuras consultoras. Eu acabei de dar o exemplo da moça do shopping, que a consultora passa quando precisa ir para o shopping, com certeza, ela estava lá esperando. Teve uma consultora que se cadastrou comigo, do Maranhão, Luciana, também esperava que a Luciana estivesse aqui hoje, mas a Luciana estava quase desistindo porque a consultora que ficou de fazer o cadastro dela simplesmente desapareceu, tá? Não deu mais sinal de vida, não voltou mais a falar com ela, não deixou telefone, não ligou para ela e estava a Luciana quase deixando os sonhos dela escapar pelas mãos, né? Então, realmente esteja sempre disponível para atender as suas clientes e para atender as suas consultoras e futuras consultoras, né? E o início perfeito, gente, início perfeito, tô pegando firme, tá? É... O início perfeito é a base para o nosso negócio. A gente tem que começar fazendo o início perfeito. A gente tem que refazer o nosso início perfeito a todo momento, tá? Sempre é preciso começar de novo. Não é só você que estava parada, estava lá quietinha, agora resolveu, decidiu voltar. Nós mesmos, chega uma hora que a gente tem que reorganizar tudo isso. Então a gente tem que refazer o nosso início perfeito. E para quem está começando agora, como a Rô, né? O início perfeito é muito simples, ele é a receita do bolo, ele funciona, uma coisa que é usada já tem 50 anos e é assim que dá certo, é assim que funciona, é assim que todo mundo deve começar o seu negócio, mas deve executar. É muito bonito quando a gente vai nos eventos, o que é o início perfeito? Todo mundo levanta a mão, fala um, outro fala outro, mas quem realmente está colocando em prática? Quem realmente merece estar usando o IP, o bottom do início perfeito, né? Quem realmente está usando? Aquelas que realmente decidiram fazer a coisa da maneira certa. Então vamos relembrar os passos do início perfeito, né? Então, ler o guia da consultora que vem dentro da caixa de vocês, do kit inicial de vocês. O meu fica aqui, ó, do ladinho.
cheio de post-it, marcando coisas que eu acho importante. Volta e meia, com 1 ano e meio de empresa, eu estou consultando o Início Perfeito, porque aqui, na verdade, o guia da consultora, porque aqui, na verdade, tem tudo o que a gente precisa saber para levar o nosso negócio, fazer acontecer o nosso negócio de forma efetiva, com excelência, tá? Aqui tem tudo que a gente precisa e a gente tem que ler e reler o nosso guia da consultora o tempo todo. Ele tem a versão online, então nem precisa esperar chegar a caixa, né? A pessoa, a consultora, a nova consultora interessada, ela pode ir lá e acessar online antes mesmo de chegar à caixa, não existe desculpa, tá? O Diário do Sucesso, que tem também na versão online, ele não vem na nossa caixa, mas ele tem na versão online, é um visual super moderno, super descontraído, super gostoso de ler, tá? O livro Milagres que Acontecem, que eu super recomendo, eu acho que deveria ser realmente leitura obrigatória, tá? Para todo mundo. Aqui conta um pouco da história da senhora Mary Kay Ash, que se mistura, na verdade, com a história da fundação, da criação da empresa dela, da nossa empresa. Então, o livro Milagres que Acontecem também, eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todas nós que estamos, quando estamos começando e recomeçando. E o DVD, gente, o DVD é importantíssimo, é muito gostoso. Às vezes a consultora pergunta coisas que a gente fala, meu, mas você não leu, não assistiu o DVD? Tá ali, tá, ó, vocês estão vendo que tá tudo aqui na mão, né, gente? Porque toda hora eu tô pegando, tô puxando, tô revendo. Então o DVD não é aquela coisa chata de alguém falando, feito um professor, não. É tudo encenado, é uma diretora que faz uma encenação. Ali tem dicas, você vê como ela agenda, como ela trabalha com amostras, que o Brasil trabalha muito pessimamente com amostras, né? Como que ela faz uma sessão, como que ela faz uma sessão com a anfitriã. Então é muito importante que a gente realmente assista ao DVD, tá? Participar da orientação para novas consultoras, sem desculpa, gente. Tem as reuniões, as RUs, tá? Presenciais. Tem a orientação para novas consultoras disponível no Em Sintonia, tem lá na Aplause, tem a agenda, tá? Das orientações online, e toda nova consultora deve assistir uma orientação para novas consultoras oficial da empresa, tá? E nós temos o que está acontecendo agora, né? Eu estou aqui fazendo uma orientação para novas consultoras online. Então, não, como existem outras diretoras que fazem isso, vocês podem acessar, encontrar no Google ou assistir, se vocês souberem o dia, igual eu divulguei aqui para vocês. Então, não tem desculpa, vocês têm todas as ferramentas realmente para fazer o início perfeito, cada passo dele. E assistir a 3 sessões de cuidados com a pele, tá? Então, peça para sua iniciadora te acompanhar. Eu gosto de falar para minha nova consultora que as primeiras sessões ela pode me chamar, ela pode agendar, me chamar, eu vou junto, eu faço a sessão para que ela observe a venda dela, eu levo as coisas dela, tá? Porque é importante você realmente presenciar, você ver como que é feita uma sessão. No DVD você pode assistir, mas se tiver oportunidade de assistir também, acompanhar a sua iniciadora ou sua diretora, é muito interessante, porque existem situações que a gente só vai presenciar no dia a dia, né? Alguma pergunta que a cliente faz, que às vezes a gente não está preparada. Então, quanto mais informações a gente tiver, quanto mais vivência, mais treino, é o ideal. E tá aí a parte que ninguém quer saber de fazer, porque acha que é brincadeira, não entende o porquê. Agendar 8 sessões nos primeiros 15 dias, nas 2 primeiras semanas, e fazer pelo menos 5 delas, tá? Então, isso é muito importante para o seu negócio. Você já pegar a sua lista de 25 nomes, né? Já pega aquela lista de 25 nomes e é dali que você vai buscar os seus agendamentos, as suas novas clientes, né? Naquela lista de 25 nomes, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso aí, Ju. Todo mês a gente faz
o início perfeito, né? Essa é a chave do sucesso realmente. Silvia, boa noite. É isso aí. O início perfeito, ele é muito importante, principalmente fazer e refazer esses 25 nomes, porque é dali que vão sair as suas clientes, é dali que vão sair as suas novas consultoras, tá? Então, pega os 25 nomes, pega o telefone, vai ligando. Eu gosto sempre de dizer, esses dias até eu mostrei, quando a minha diretora nacional estava aqui, gentilmente dividiu a sessão comigo, a RU comigo. Essa aqui é a minha agenda do ano passado. Então aqui eu entrei na Mercade dia 28 de janeiro, tá? Aí eu peguei a minha agenda no começo de janeiro, tá vendo? Era dia 3, né? Essa data normalmente a gente está de férias, está viajando, ninguém tem o que escrever na agenda, né? Então aqui eu comecei a fazer aqui a lista dos meus 25 nomes. Fiz aqui, fui pondo aqui, tá vendo que tá tudo rabiscado? Foi daqui que surgiram os meus 25 nomes. E o que eu gosto de falar para vocês é o seguinte: como que eu fiz minha lista de 25 nomes? Eu colocava um nome, vamos ver quem é aqui, Sema. Sema é minha contadora, tá? Nem é minha amiga, é minha contadora. Aí eu coloquei Sema. Aí eu falei, nossa, mas a Sema tem uma irmã. Já foi meu segundo nome, a irmã da Sema. Entendeu? Então todo mundo tem uma irmã, tem uma mãe, tem um namorado, tem um filho que tem uma namorada, tá? Então foi dessa forma que a minha lista de 25 nomes me deu muitos contatos, tá? Porque cada nome ia virando um monte. Então, aqui, a Janete no fim acabou sendo consultora, né? Mas a Janete, eu pensei nela pela amiga. Ah, a Janete tem a Dani, que é amiga, que ela só tem 2 filhos, homens. Aí eu falei, ó, a Janete tem a Dani, que é amiga dela, tem a Angela Vera, que é amiga dela, a Angela Vera tem uma filha. Então, desse jeito que vocês têm que pensar na lista dos 25 nomes, gente. É desse jeito, tá? Não é se restringindo, ficando restrita àquele nome. É pensar nos outros, nas outras possibilidades que cada pessoa vai trazer para o seu negócio, tá? Então, agendar essas 8 sessões com essas pessoas que você vai estar falando, que você começou um novo negócio, tá? E conseguir cumprir pelo menos 5, porque a gente conta com os cancelamentos, né? Por isso que a gente pede para agendar 8, porque você vai conseguir fazer 5. Então, se você fez o seu início perfeito, agora é hora de mãos à obra, sair correndo, cantar para subir e ganhar dinheiro, né? É assim que a gente faz. Tá, e como é que você vai sair para a rua então? Você já está lá, você fez sua lista, você já leu o guia, você já assistiu o DVD, você já fez a sua lista de 25 nomes, já fez 8 agendamentos e já tem que sair para a rua. E aí, como é que você vai sair? Qual é a imagem que você vai passar para as pessoas sobre você, sobre seu novo negócio e sobre a empresa, tá? Que a primeira informação que as pessoas têm é olhando para você. E qual é a informação que você quer passar para elas? Tá? A informação de uma empresária de sucesso, informação de credibilidade ou uma informação, como é que a gente poderia chamar isso? Não, gente, essa imagem parecendo a Madonna no início da carreira, né? Com certeza não seria assim que a gente iria procurar uma cliente para fazer uma sessão de cuidados com a pele. Então, cuidado com a roupa, cuidado com as unhas, cuidado com o cabelo, a sua pele tem que estar tratada, a sua pele tem que estar, seu rosto tem que estar maquiado, tá? Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. Postura no falar, no sentar, cuidado com o decote, com saia curta, tá bom? E aí o nosso negócio é vender, porque eu gosto de falar, de insistir que o nosso negócio é muito cor-de-rosa, é muito bonito, é muito glamuroso, né? Só que o nosso negócio é baseado em vendas, sim. Ah, nós somos consultoras de beleza? Somos consultoras que vendemos, né? Ou você vai só na casa da pessoa, ensinar para ela, pega suas coisas e vai embora, ela que compre de quem ela quiser, onde ela quiser, a marca que preferir. Não, nós somos vendedoras, sim. Nada acontece até que alguém venda alguma coisa, já dizia a senhora Mary Kay Ash.
Então, nós temos sim que vender e nós vendemos nesse negócio o tempo todo. Vendemos produtos e vendemos a ideia do negócio, tá? Então, é a lista dos 25 nomes, os agendamentos e as sessões de cuidados com a pele e as vendas, na verdade, a pós-venda. Então, como eu disse, a sua lista de 25 nomes, você tem que buscar ramificações, né? Vou falar bem rapidinho aqui, porque eu acho que enquanto a gente estava falando lá atrás, eu já falei disso. Então, cada pessoa que você colocou na sua lista, pense nela de modo bem, assim, crítico. Então, você colocou a Carolina, que é a sua irmã. A Carolina, o que você me diz da Carolina? Ah, a Carolina é vaidosa, ela tá sempre de batom, ela adora uma maquiagem e tal. Então, você vai falar com a Carolina sobre o quê? Sobre cuidados com a pele? Não, ela não vai se interessar, não vai fazer brilhar os olhos dela. Lembra? Pensa no perfil da Carolina. Como é a Carolina? Ela é vaidosa e gosta de maquiagem? Você vai falar para ela de maquiagem. Você vai vender para ela nem que seja um batom, tá? Aí você pensa na Beatriz, que é sua mãe. A Beatriz é piruona, sua mãe? Ou ela é uma pessoa mais discreta, ela não liga muito para maquiagem, ela quase nem sai, só vai para missa, se for igual a minha mãe, né? Mas ela gosta do quê? Ela gosta de um perfume. Toda mulher gosta de um perfume. Então você vai apresentar para sua mãe os seus perfumes. Já a sua tia Teresa é uma mulher toda antenada, descolada, ela ainda trabalha, ela está sempre frequentando reuniões, ela gosta de se cuidar. Você vai mostrar para ela a linha de cuidados com a pele Time Wise, tá? E até o seu tio, que vive pegando no pesado, mexendo com peças, serviços manuais, você vai mostrar para ele até o Mãos de Seda, por exemplo. E toda a linha MK Man, né, gente? Que é tudo de bom, maravilhosa, é mostrar para homem e vender com certeza. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar a nossa lista, tá? E quando a gente for fazer o contato verdadeiramente com as pessoas, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar despertar o interesse delas, tá? A gente vai criar o senso de urgência e o senso de curiosidade. É aquilo que eu falei da história lá da loja do shopping, que eu falei, ah, então ela já deve ter falado para você da oportunidade, e ela ficou com aquela interrogação, parecia um eco na cabeça dela, oportunidade, que é isso? Que oportunidade? Ninguém falou comigo de oportunidade nenhuma, não, o que é isso? O que você tem para me contar? Né? Então você tem que deixar a pessoa curiosa. Se você sair despejando tudo de uma vez para ela não vai se interessar, aliás, ela vai ficar com medo, vai sair correndo e nunca mais vai querer te ver, tá? Então, desperte a curiosidade nas pessoas, tá bom? Tá tudo bem, gente? No guia e no DVD você encontra sugestões de agendamentos, tá? Tem diálogos prontos, scripts, só para você consultar. Você sabia disso, Rô? Vamos ver se a Rosângela tá aí ainda. Ui. Ah, gostou do eco, Lígia? Rô, você tá aqui ainda? Ah, ela tá sem som, gente, esqueci. Nem o eco ela ouviu. Mas é isso aí, é criar o senso de urgência e de curiosidade nas pessoas. E tudo isso a gente encontra no DVD. Tem muita gente que tem muita dificuldade em fazer os agendamentos, em pegar o telefone, em fazer as ligações, tá? Mas só tem um jeito da gente ficar melhor, que é treinando, treinando, treinando e treinando, tá? Perdendo medo, na cara de pau, é desse jeito que a gente vai. E quais as formas de agendar? É só no telefone? Não, dependendo do perfil da sua cliente, você pode fazer agendamentos até por SMS. Se é uma total geração Y, super antenada. Tem gente, principalmente essa moçadinha mais nova, que não gosta de falar no telefone. Essa meninada mais novinha, assim, eles não gostam de telefone. Tem pessoas que estão no trabalho que elas não podem atender o telefone. No entanto, está o tempo todo com a janelinha ali do Facebook aberta ou vendo SMS no telefone.
tá? Então, dependendo do perfil da sua cliente, da liberdade que ela te der, você deve sim lançar mão de outras ferramentas para fazer os seus agendamentos e o contato com as suas clientes, tá? E a sessão de cuidados com a pele? Gente, não tem outra forma senão fazendo, praticando, tá? E aí a gente fala, estuda o roteiro, assista o DVD realmente, é o feijão com arroz, é o que vem na sua caixa, tá? Fale da sua história pessoal. Sempre que eu abro uma sessão de cuidados com a pele, eu falo rapidamente sobre a empresa, tá? Porque tem muita gente que não sabe que a nossa empresa é uma multinacional, que os nossos produtos são importados. Tem muita gente que fala assim: ah, eu só uso produto importado. Hã? Oi? Entendeu? Tem muita gente que não sabe. Eu não sabia. Antes de um ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu achava que Mary Kay fosse uma empresa de fundo de quintal de Ribeirão Preto, gente. Entendeu? Então tem muita gente que não sabe. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre a história da empresa, tá? A gente tem que falar um pouquinho sobre a nossa história. Se você é nova no negócio, se você não tem a sua história pessoal de sucesso ainda, você conte o motivo que te trouxe para a empresa. O que te levou a fazer Mary Kay, a buscar Mary Kay? Se foi uma renda extra que você queria, se você queria mudar de vida, mudar de ramo de atividade, enfim, qualquer que seja o que te trouxe para Mary Kay, conta um pouquinho rapidamente com entusiasmo, que isso é o mais importante. E conta a história, se você quiser, de sucesso de alguém que você conheça, né? Eu sempre antes contava a história da Alessandra, minha diretora, porque era a referência que eu tinha, inclusive, que me passava credibilidade, porque era uma pessoa que eu já conhecia, né? Então você conte a sua história, conte o que te trouxe para a empresa, ou conte a história de sucesso de alguém que você conheça, de alguém que você admire no negócio. Tá? Mas isso é muito importante, por quê? Porque na sessão de cuidados com a pele é onde vai estar uma futura iniciada, muito provavelmente. A maior parte da minha unidade hoje veio de sessões de cuidados com a pele, tá? Então eu gosto de fazer tudo isso numa sessão, falar da empresa, me apresentar, perguntar. Normalmente eu falo assim, meninas, então agora nós vamos começar a nossa sessão e enquanto eu faço a sessão em vocês e falo dos meus produtos, eu gostaria que vocês me observassem e se alguém tiver a curiosidade de entender um pouquinho mais sobre o meu trabalho e de repente fazer o que eu faço, a gente pode marcar de conversar depois, combinado? Tá? Então eu sempre deixo em aberto, eu sempre jogo essa sementinha, porque as pessoas vão falar, nossa, mas como será que é? É só chegar assim, quem quiser entra, assim. Então eu gosto sempre de trabalhar com a curiosidade das pessoas, tá? Isso é muito, dá muito resultado. Mais do que você chegar e falar, ah, fulana, você não queria ser uma consultora? Tá? Não, você deixa assim. Aí a sessão toda você faz aquela super sessão, super descontraída, super descolada, onde todo mundo vai se divertir, né? E ela vai ver você ali trabalhando, se divertindo, ganhando dinheiro. É lógico que a sua cliente vai querer entrar para o negócio, tá? Então, você vai passar uma imagem profissional, tá? Onde você vai ter o seu kit sempre organizado. Eu falo que eu vou começar a fazer blitz nas minhas consultoras, vou chegar de surpresa e mandar abrir o kit, tá? Mandar abrir showcase, porque a gente tem que estar com tudo organizado, a gente tem que estar com os espelhinhos limpos, com as tiarinhas, se leva a tiara, tem que estar com a tiara ali, tá? Nada de chegar na cliente e ficar lá procurando as coisas. Ai, meu Deus, eu tinha certeza que eu trouxe não sei o quê, acho que eu esqueci na casa de não sei quem. Isso é muito desagradável. Você passa desorganização, você não passa comprometimento com o seu negócio, você não passa profissionalismo. Então, ter o seu kit organizado é muito importante. Então, sempre que você for sair de casa, dá uma olhada em tudo que você precisa levar. Ver se os espelhinhos estão limpos, nada de levar aquelas bases onde está tudo escorrendo para lado de fora, pincel sujo, tá? Então, meninas, isso é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? É a mesma coisa se abrir a gaveta de um dentista e tá lá aquela sujeiraiada, aquela bagunça toda, não vai te passar confiança, né? Então é muito importante que a gente trabalhe dessa forma. Nossa roupa bem arrumada, tá? E o segredo, como a gente já falou, é treinar. Com certeza a sessão que você faz hoje é muito melhor do que a sessão que você fazia antes. Gente, minha sessão durava 2 horas, 2 horas e meia, tá? Eu ficava, parecia que eu estava dando uma aula de química.
sabe? Ficava falando das reações químicas da pele, do produto, do não sei o quê. Blá, 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 blá. Eu não sei se toda cliente gosta. Ontem eu fiz a sessão numa cliente e ela gosta de saber, me perguntou um monte de coisa, até de farmacologia. Mas tem gente que não gosta, tem gente que quer, o produto fala por si, né? E tem gente que só quer escutar o que ele tem para dizer. Então, mete o produto na cara da sua cliente, vai ser feliz, né? É isso que você tem que saber. Você tem que conhecer a sua cliente, conhecer o perfil dela, saber o que ela quer, o que ela busca, o que ela está esperando de uma sessão de cuidados com a pele, tá? Então, é muito importante que a gente esteja atenta a isso sempre, tá? Para a gente não ficar ali gastando 2 e meia de sessão e na verdade já ficou até cansativa, a cliente já nem quer mais nada, ela quer mais é que você vá embora porque ela tem compromisso, tá? Tua irmã tá assistindo? Cadê ela, Érica? Não tô achando ela. Ela tá logada como Lucélia? Cadê? Não tô achando ela, não. Bom, se ela estiver assistindo, Lucélia, um super beijo para você. Seja muito bem-vinda, tá? Te desejo muito sucesso, que você bota para quebrar esse Porto Velho, viu? Ou qualquer outro lugar, né? Porque quem sabe você não muda daí e você sabe que Mary Kay a gente leva o nosso negócio para onde a gente vai, né? Então, se você tiver que sair de Porto Velho, você leva a sua empresa. Lucélia apareceu! Seja bem-vinda, minha linda! Estou muito feliz com a sua presença, viu? Estou muito feliz por você ter tomado a decisão. Gente, uma fisioterapeuta já lida com estética feminina. Olha só que perfil que tem essa mulher lá de Porto Velho. Vai arrebentar. Vou fazer muitas viagens para esse norte e nordeste esse ano, viu? Seja bem-vinda, Lucélia. Que Deus abençoe seu negócio de verdade. Que ele só traga muita prosperidade, muita felicidade, tudo aquilo que você esteja buscando, que você realmente consiga alcançar com essa nossa empresa, com esse seu novo trabalho, tá bom? Parabéns, viu, Eriquinha? Só sucesso. E agora vamos falar de outra coisa muito importante, que é ter ou não uma pronta entrega. Meninas, todas nós estamos carecas de saber que a pronta entrega é o que faz a diferença para o nosso negócio, tá? Eu adoro quando eu chego na casa de uma cliente nova, eu faço aquela sessão e ela gostou de tudo, e ela vira para mim e fala assim: Ai, Mônica, nossa, eu gostei disso daqui. Quando é que chega? Eu falo, já chegou, amor, veio junto comigo, chegou juntinho de mim, tá aqui, ó. Adoro, adoro mostrar que eu tenho a pronta entrega para ela levar tudo que ela quer naquele momento, tá? Então isso faz toda a diferença no nosso negócio. Ter uma pronta entrega. Se você vai começar com uma pronta entrega maior ou menor, não interessa. Interessa que você tem que ter produtos para entregar para sua cliente. Esse é o nosso diferencial. Nós não somos consultoras, vendedoras de revistinha. Quando eu entrei nesse negócio, eu batia o dedo assim, ó, em cima da revistinha que a Alessandra estava me mostrando. Eu falava assim, ó, tô entrando nesse negócio, mas não é para ser vendedora de revistinha. É para chegar aí onde você chegou, porque eu quero ser uma diretora, tá? Então, qual é o caminho? É o que todo mundo percorre e não tem sucesso? Você vai fazer uma venda por catálogo, vai fazer pedido dos produtos que a sua cliente encomendou para entregar no final do mês? Qual que é a diferença dessas pessoas? Olha para essas pessoas, pergunta qual é o ganho que elas têm e pergunte para uma consultora de sucesso Mary Kay que trabalha da maneira correta qual é o ganho que ela tem. Tá provado, isso não é a Mary Kay que diz, tá? São as empresas, as pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Direta. Quando você tem o seu produto em pronta entrega, a sua venda aumenta em até 60%. E isso é verdade. Eu faço uma sessão de cuidados com a pele, gente. Aí a pessoa fala assim para mim: Ah, eu quero isso, isso, isso. Eu falo: Ah, então, tá ótimo, que bom. Aí nesse momento, enquanto eu vou pegar para ela os meus produtos na minha pronta entrega, eu entrego o catálogo para ela. Ó, fulana, quanto eu vou separando para você? Quer dando uma olhadinha no catálogo para você ver as outras coisas que nós temos, tal?
além disso, eu pego todos meus produtos, já falei isso para vocês, tô cansada de contar. Todos os produtos de dentro da minha mala térmica, aqueles produtos que ela não pediu, que eu não demonstrei, e vou colocando assim, tudo em cima, gente. Tudo aqui em cima da cara dela, na mesa dela. Pra que eu faço isso? Que aí ela vai pegar e vai falar assim: Nossa, Mônica, mas o que é esse aqui? Esse aqui você não me mostrou. Qual que é esse? Entendeu? Então aí ela vai ficar. Lembra que eu falei da curiosidade? Deixa a sua cliente curiosa, tá? Quando você faz isso, ela vai ficar olhando assim, meio de rabo de olho, sabe? Igual quando a pessoa do seu lado tá lendo uma revista de fofoca e você fica tentando ler o que está escrito na revista. Não é assim que a gente faz? Então, quando você faz isso, começa a colocar os produtos em cima da mesa dela, aqueles produtos que ela não viu, que você não demonstrou, que ela não falou que queria, ela vai ficar vendo tudo aquilo. Nossa, mas o que é isso? E você pode ter certeza que você vai vender tudo aquilo que ela te pediu e mais alguma coisa que ela nem sabia que existia, tá? A verdade é essa. Isso, gente, essas informações, eu estou passando porque elas são baseadas no comportamento das clientes. É estudo de comportamento de cliente. São estudos comportamentais. Entendeu? Então, tudo isso é cientificamente testado e comprovado. Vocês podem ter certeza, tá bom? Então, tenham a sua pronta entrega, porque isso faz diferença para o negócio de vocês. Ninguém abre uma loja de sapatos sem ter sapato no estoque para vender para as clientes, né? Pensa, eu gosto sempre de dar esse exemplo que meu marido trabalha com sapato. Então, eu falo, se amanhã ele quiser abrir uma loja de sapato, com R$ 149, que é no nosso negócio, a gente monta uma loja, tá? Só fica faltando o nosso estoque. Tá? Então, se ele abre uma loja de sapato, ele pinta, ele manda fazer prateleira, ele compra espelho, ele compra puff, sofá, carpete para cliente pisar, experimentar sapato, tá. Ele adianta ele abrir, montar uma loja maravilhosa e abrir as portas sem antes ter um estoque para oferecer sapato para cliente dele? Não adianta, né? Então é por isso que a gente tem que entender a importância de ter a nossa pronta entrega. As clientes são como nós queremos os produtos na hora, tá? E a pós-venda, que eu considero como a parte mais importante de uma venda, tá? É a pós-vendas. A pós-vendas é que vai fidelizar a sua cliente, tá bom? Então, se você tiver uma base de clientes fiéis, o seu trabalho vai ser muito menor. É muito mais trabalhoso você conquistar uma nova cliente do que você manter uma cliente fidelizada, tá bom? Então as clientes elas são cada vez mais exigentes e curiosas e por isso que nós chamamos o nosso negócio após vendas de acompanhamento 2 mais 2 mais 2. O que é isso para as novas? 2 mais 2 mais 2 para as novas que ainda não leram o guia da consultora, né? O 2 mais 2 é quando você faz uma venda hoje, tá? Daqui 2 dias você vai ligar para sua cliente de novo e você vai falar para ela: Oi, fulana, tudo bem? Aqui é a Mônica, sua consultora. Eu tô te ligando para saber se você começou a usar seus produtos, se você tá com alguma dúvida, se você lembra da sequência certinha que nós usamos aí na sua casa no dia da sessão. Tá com dúvida? Tá tudo certinho? Normalmente ela vai falar que vai, ou então ela vai falar, não, não sei o que, é só, fiquei em dúvida do peeling, se enxágua. Não, olha, explica se for preciso, gente, você vai até lá de novo, tá? Ela tem que se sentir importante, tá? Mas se você fez uma ótima sessão de cuidados com a pele, ela não vai ter dúvida. Inclusive, agora, eu já até falo para a nova cliente, para ela acessar, normalmente eu acesso junto com ela, o site da Mary Kay para ela ver brincar lá com o roteiro do passo a passo da sessão, tá? Da rotina de cuidados com a pele. Então, 2 dias, ligou, tá tudo bem, lembra da ordem de aplicação, tá aplicando tudo certinho, tá usando, não tem dúvida, não tem, tá tudo certo. Dali 2 semanas, eu ligo para ela de novo. Oi, fulana, tudo bem? É a Mônica. Tô ligando para saber como é que tá a sua pele, se você já tá percebendo diferença, se já tá recebendo muitos elogios, como é que tá? Me conta.
se ela estiver usando direitinho, ela vai falar: nossa, minha pele tá ótima, tô adorando, não sei o quê. Normalmente alguém realmente já elogiou. Isso é muito comum. Aconteceu comigo depois que eu comecei a usar e acontece com as minhas clientes, porque eu sempre faço acompanhamento, então eu sempre faço essa brincadeira, se alguém já elogiou, e normalmente a resposta é que alguém realmente já perguntou para ela o que ela tá fazendo com a pele dela, tá? O que você vai fazer? Me passa o telefone dessa sua amiga então, fulana, eu vou ligar oferecer uma sessão de cuidados com a pele em seu nome, tá? Vou falar que é um presente que você está oferecendo para ela. Indicação, gente. Nós temos que pegar indicação. Nós trabalhamos, nosso negócio é movido a relacionamento, tá? E depois de 2 meses, se ela ainda não te ligou pedindo mais produtos, que é o que normalmente acontece, você vai ligar para ela. Fulana, aqui é a Mônica, eu tô te ligando para falar que eu tô com uma novidade. Aí é o momento de você tentar fazer um novo agendamento ou fazer uma reposição de produto ou incluir mais algum produto na rotina de cuidados com a pele. Um exemplo, ela levou o kit básico, ela levou o 3 em 1, ela levou as vitaminas e levou o hidratante. Passou 2 meses, gente, se ela precisou dividir, ela já acabou de pagar, concorda? Ela já está enlouquecida com os resultados, certo? Você não acredita no seu produto? Eu acredito, então eu falo isso com a maior segurança do mundo. Ela já vai estar enlouquecida com os resultados na pele dela. É hora de você falar, fulana, vamos dar uma turbinada agora? Eu brinco que eu chamo o microdermabrasão, o peeling de faxinão, né? Falo, vamos pro faxinão agora? Né? Vamos começar o dia da faxina? Tô te levando o microdermabrasão para você começar a fazer o peeling na sua pele. Tá? Então é a hora que você tem de começar a incluir produtos na rotina de cuidados dela, ou para a área dos olhos, tá? Ou outros que não sejam nem do Timewise, que seja Timewise corporal, ou então a linha Satin Body, enfim, dali 2 meses é hora de você ir incorporando ou fazendo reposição de produtos dela, tá? E se não for o caso, você marca então uma nova sessão, se ela fez de cuidados com a pele. Fulana, o que você acha da gente marcar uma sessão de maquiagem agora? Para você agora, você já está cuidando da sua pele, já aprendeu a cuidar da sua pele, incorporou a rotina de cuidados. Agora que tua pele está ficando cada vez mais bonita, vamos começar a aprender uns looks diferentes de maquiagem? E aí você combina uma sessão de maquiagem com ela, de preferência convidando ela para ser a sua anfitriã, certo? Então, gente, o pós-vendas, por isso que eu digo que é o mais importante até do que a sua venda, tá? É no pós-venda. Não, Ju, por e-mail não, é para acessar no site mesmo. A Ju está perguntando se não está funcionando se não está funcionando aquela rotina, né, do passo a passo para mandar por e-mail. Não, o que você pode fazer é mandar o link e aí a pessoa acessa através do link, mas aí o link abre a página, tá? Não dá para você mandar o aplicativo para ela abrir sozinha no e-mail dela, não. Ela tem realmente que estar no site, tá? Então, o pós-vendas, como eu disse, é o momento que eu acho mais importante, onde você realmente vai fidelizar a sua cliente, tá? E uma cliente fiel, ela pode estar no salão, ali pode aparecer uma consultora com a base da cor que ela precisa, porque a dela acabou, ela não vai comprar com essa consultora, ela vai comprar de você, tá? Cliente fiel não permite que aconteça quebra de regra de ouro, tá bom? Então, pensem muito nisso, fidelizem suas clientes de que forma? Fazendo o acompanhamento delas, tá? Você pode, como argumento para voltar nessa cliente ou novas clientes também, você pode trabalhar com amostras. Então, você ligou, tá tudo tranquilo, ela não pediu nada. Você fala, fulana, então, olha, saiu um produto que você ainda não conheceu, eu quero que você conheça. Eu vou deixar uma amostra aí na tua casa, eu deixo na portaria, se for o caso. Se você não tiver na sua casa, eu deixo na portaria, vou deixar junto como é que usa, e aí eu ligo para você para saber o que você achou, tá bom? Combinado? É desse jeito que a gente trabalha com amostra. Gente, amostra é diferente de brinde, tá?
brinde, aquilo que o povo sai distribuindo. Amostra não, o Brasil trabalha muito mal com amostra. Por isso que a empresa nem investe em amostra aqui com a gente, porque a gente não sabe trabalhar em amostra. Vai ver na Inglaterra o tanto de amostra que chega no kit de iniciação da nova consultora, porque lá elas trabalham de forma consciente, inteligente e eficaz as amostras. Aqui não. Aqui a gente acha que a amostra é chegar e falar assim: ah, tô. Não tem nem o telefone dessa pessoa, não deixou nem seu telefone com ela, só distribuiu a amostra. Não é assim. A amostra é para usar como um recurso naquele momento que você não conseguiu agendar uma sessão de cuidados com a pele com a pessoa. Tá? Aquela secretária que nunca tem tempo, esses dias aconteceu no médico. Secretária nunca tem tempo. Eu, André, vamos marcar, não posso, mas você não conhece, André, eu não me conformo, que não sei o quê. Falei, peraí, tirei, eu sempre que minha bolsa não tá aqui, mas eu sempre ando com a amostra dentro da minha carteira, tá? Então eu pego a amostra. Eu gosto muito de andar com a amostra do 3 em 1 e do hidratante e do microdermabrasão, passo 1, passo 2, tá? Aqui atrás eu colo meu cartão, aqui atrás. Eu colo meu cartão. Então sempre eu vou dar a amostra com o meu cartão e vou pegar o telefone da pessoa. E vou falar, Andréia, então você vai usar, faz um cortezinho aqui, ó, pode fazer bem pequenininho, porque os nossos produtos são altamente concentrados. Isso daqui, esse sachêzinho, vai dar para você usar 3 ou 4 vezes, tá? Então você usa, tá? Faz um cortezinho aqui, põe o tamanho de uma pérola no seu dedo, usa lá e eu vou te ligar para saber o que você achou. Combinado? Gente, é desse jeito que você trabalha a amostra, não é jogando, dando feito brinde, tá? Distribuindo. Leva um guia de tendências, né? Sempre sai, como saiu Hollywood Mystic, leva um guia de tendência para tua cliente, para uma futura cliente, fala, olha, minha empresa lançou um guia de tendências para nova estação, ou manda o catálogo online, tá? A Luciana lá do Maranhão, eu dei a dica para ela, falei assim, olha, tua caixa não chegou ainda, você já vai falando que você é consultora, manda catálogo online para todas as suas amigas, pelo Face, por e-mail, ela já está com encomenda. O kit de iniciação dela nem chegou ainda e ela já tem encomenda, tá? Dá o link para as pessoas brincarem com a maquiagem virtual que tem no site, tá? E divulguem o canal da Mary Kay no YouTube, tá? O canal do YouTube da Mary Kay, gente, é fantástico, tem cada vídeo, um mais lindo que o outro, um mais bem feito que o outro, sabe? Eu adoro compartilhar aqueles vídeos porque são todos muito legais. O vídeo do seminário, né, que é tudo de bom, como diz a Ju, chega até a arrepiar, né, quando a gente vê aquele vídeo. Mas é isso aí. E aí, falando um pouquinho da importância de iniciar, tá? Ô Lu, chegou! Já falei de você várias vezes, amor. Gente, a Luciana Alencar é a minha nova consultora lá do Maranhão, tá? Ali, ó, tudo ali pra cima, viu? Luciana, Lucélia, esse povo tá tudo lá pra cima, fugindo do frio. E a Luciana é aquela consultora que eu falei pra vocês, que é do Maranhão. Seja muito bem-vinda, Luciana. Acho que é a primeira vez que a Lu participa da nossa orientação. Eu estou gravando, depois você assiste a parte que você perdeu, você assiste do comecinho, viu? Segunda-feira, amanhã deve chegar a caixa dela para ela já começar a mandar a bala. Então, a importância de iniciar, aqui a dica para todas vocês, né? E para a Lucélia e para a Luciana, que estão lá no alto do nosso país, né, do nosso Brasilzão. Eu quero fazer diretora lá em cima também, vou adorar. Então, a importância de iniciar, de trazer pessoas para o nosso negócio, tá? A partir do momento que você compartilha, ou seja, que você cumpre com a missão da nossa empresa, que é enriquecer a vida das pessoas, tá? O que acontece? Você começa a formar o seu time, tá? Então você começa a trazer pessoas para trabalhar com você no seu time. E isso a empresa entende que você está fazendo esse trabalho, você está treinando essas pessoas, capacitando essas pessoas para que elas produzam, para que elas coloquem dinheiro no bolso. Por isso, quanto mais você as capacitar, mais elas vão produzir e a empresa vai te bonificar por isso. Tá? Quando você inicia uma pessoa no seu time, o bônus que você recebe não saiu do dinheiro do bolso de nenhuma iniciada sua.
tá? É importante a gente saber muito bem isso. É um dinheiro que a empresa calcula e deposita na sua conta, tá? E para fazer os inícios, então, a gente tem que entender o porquê que é importante a gente iniciar. Como diz a André, a gente tem que ter o desapego, né? Porque o desprendimento, às vezes a gente só quer ter cliente, 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 porque não consegue entender como é importante a gente começar a formar o nosso time financeiramente, principalmente, né? A partir do momento que a gente começa a ganhar bônus, isso é muito gostoso. É preciso que a gente conheça as ferramentas de apoio que existem para nos ajudar a fazer os inícios, como fazer as abordagens frias e, obviamente, ter sempre os cartões de visitas e as amostras como forma de abordar as pessoas e marcar presença, tá? Então, a partir de 13 inícios, eu vou falar rapidinho, porque aqui o objetivo não é um treinamento específico de inícios, a gente pode fazer isso depois, mas a partir de 3 pessoas que você coloca no seu time, você passa a ser uma Red Jacket, tendo o direito de usar o blazer vermelho da empresa, tá? Ou a gente chama de Red Jacket ou iniciador estrela. Então, a partir de 3 pessoas no seu time, essas 3 pessoas produzindo, ganhando dinheiro, você passa a ganhar 4% de bônus da empresa referente à produção da sua equipe. Então, como uma Red Jacket, você já começa a subir os degraus da carreira e começa a formar o capital de negócio, porque você passa a usufruir da segunda via de ganho que esse negócio nos oferece. A primeira via de ganho é a venda, é dinheiro no bolso, produto para lá, dinheiro para cá, e a segunda via de ganho é a carreira, onde você passa a ser bonificada e começa a formar o capital para o seu negócio. E como eu disse, além de praticar a missão da empresa, que é enriquecer a vida das pessoas. Se você realmente colocar foco na construção do seu time, você pode chegar a uma diretora de vendas independente. E eu posso dizer para você, a Lígia, se tiver por aí, pode dizer também, quem mais é diretora que está aí, que é muito bom, né, gente, ser diretora. Como diz a musiquinha, ser diretora é bom demais. Ser diretora realmente é bom demais. Dá trabalho, mas é um trabalho muito gratificante, muito gostoso. Não tem preço você realmente ver o desenvolvimento de outras pessoas, porque o trabalho de uma diretora é desenvolver pessoas, tá? Então isso realmente é muito gostoso, é muito gratificante ser uma diretora, além, obviamente, de todas as vantagens que a gente tem. Não troca por nada, só pelo nacionalado, né, Lígia? Eu também, só troco pelo nacionalado agora. Então, assim, realmente é muito gostoso, financeiramente é muito gratificante, como o lado pessoal de você poder exercitar mesmo é, essa liderança, né? Mas financeiramente também o nosso retorno é muito bom e é ilimitado, né? Porque o nosso negócio ele se expande de uma tal forma que realmente passa a ser ilimitado o nosso ganho, fora todos os outros reconhecimentos que uma diretora está apta a receber, né? Carro rosa, viagens, enfim. Então, para você começar a formar o seu time, para você começar a iniciar, você precisa se preparar, tá? De que forma? Desenvolvendo materiais de apoio. Quais são esses materiais? Existem os materiais oficiais da empresa, como aquele encarte da oportunidade perfeita, né? A revista Aplause. Sempre que você vai fazer uma entrevista de início, você tem que estar com a sua revista Aplause, você tem que estar com a Deluc, tá? Então, tem alguns materiais que são oficiais da empresa e outros que você pode agregar de acordo com a sua habilidade ou com a sua necessidade. Tem pessoas que têm maior dificuldade de falar sobre alguma coisa. Leva uma colinha, não tem problema nenhum, entendeu? Então, eu nunca andei com pasta. Eu nunca tive uma pasta. Assim, antes eu não tinha uma pasta. Eu sempre iniciei levando a Aplause, uma folha de papel que às vezes eu levava, às vezes eu arrancava do caderno de alguém, né? E rabiscava os números, o valor do cadastro, o que vinha no cadastro, os descontos que a gente
tem da companhia, de acordo com o tamanho do seu pedido, como que fazia para vender um pedido de 40%, eu dava o exemplo da base, né, vendendo 3 bases por semana, tal, você paga a sua fatura, enfim, eu sempre rabisquei os níveis de carreira, uma consultora, consultora sênior, 3 consultoras Red Jacket, tal, 4%, sempre fiz assim, rabisquei, foi assim que fizeram comigo, né, carrego aquele rabisco até hoje, deu certo, eu entendi, ficou tudo claro ali, mas de uns tempos para cá eu fui montando uma pasta. Então nessa pasta eu coloco os meus reconhecimentos, telegrama que a empresa manda para mim, os programas de desenvolvimento de nova diretora e unidade que eu alcanço, que eu conquisto, que eu tenho isso, aquele guia aquela galeria das diretoras de sucesso, das diretoras nacionais, algumas histórias que eu tenho mais afinidade, eu coloco ali que me impressionaram mais, eu coloco ali Mônica Tartari, enfim. É, e também algumas diretoras que tenham histórias, por exemplo, tem diretora que era fisioterapeuta, tá ali na minha pasta, tem diretora que era psicóloga, tá ali na minha pasta, juíza, médica, porque às vezes eu vou falar com pessoas que têm essas profissões, né? Então cria ali um vínculo, uma intimidade, uma coisa mais assim de proximidade com a pessoa, uma referência, né? Então eu gosto sempre de ter essas referências para dar para as minhas futuras iniciadas. Então eu comecei a andar com isso, como eu disse no começo, tudo que vem dentro da nossa caixa é importante. Aquele folheto da oportunidade perfeita, eu não andava com aquilo. Hoje eu ando com aquilo. Hoje já faz um tempo. Eu ando com aquilo porque quando o negócio não acontece ali na hora, eu deixo meu telefone, pego o telefone e aquela frase, daqui 2 dias eu te ligo para saber o que você achou, né? Então eu hoje montei uma pasta onde eu carrego comigo algumas informações que eu acho importante de mostrar para a pessoa na hora que a gente está conversando. De acordo com o perfil dela, né, gente? Não significa que eu abra a pasta e faço ela ver tudo que está ali. De acordo com o perfil, com a curiosidade dela, é que eu vou mostrando para ela. Mas o básico, o beabá, a gente tem realmente que saber, né? E passar para ela uma colinha de, por exemplo, simulação de pedido. Olha, um pedido de 25%, você vai comprar tanto em produto, você vai pagar tanto, seu frete vai ser tanto, seu lucro vai ser tanto. Isso é importante você ter essa tabelinha assim, tá? Para ficar bem visual. As pessoas, nós somos visuais, né? A gente quer enxergar, a gente tem que visualizar para realmente entender com maior facilidade. Então, a pasta de inícios, como eu falei, que acho que voltou, né? Que mostrou ali a foto de algumas Fabiana Marim, mostrou a foto de algumas diretoras. E onde encontrar materiais, principalmente, gente, hoje saiu uma matéria sobre uma coisa que eu venho batendo nessa tecla faz muito tempo. Nosso negócio está se profissionalizando. Tem que ter curso supervisor? Desculpa. Tem que ter curso superior? Não, você tem que ter informação, tá? Quando eu digo que o nosso negócio está se profissionalizando, eu quero dizer que você tem que ter informação sobre o negócio, sobre o ramo de atividade, o que vem acontecendo no mundo, onde a sua empresa se encontra nesse cenário, tá? O que está acontecendo no Brasil, nesse ramo de atividade, nessa indústria de cosméticos, tá? É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que a gente tem que se profissionalizar. Tá bom? Então, muitas vezes vocês vão encontrar com pessoas e que para elas é muito importante saber. Tá, mas como é que está o mercado da indústria de cosméticos no Brasil? Você sabe falar para ela em que lugar o Brasil se encontra? Você sabe falar para ela qual é o movimento do mercado de vendas diretas no mundo? Sabe falar para ela onde a Mary Kay se encontra no mundo? Tá? Então, qual foi o crescimento da empresa o ano passado? A gente tem que saber essas informações. E aqui a dica, você pode colocar lá no Google, quem trabalha com a conta do Google, tem como se fosse um feed de notícias. Então você digita as palavras-chave que te interessam e tudo que for publicado, tá? A respeito desse segmento, vai te dar uma notificação. Igual no Facebook, não aparece o que sua amiga curtiu, compartilhou, comentou? É a mesma coisa. Sobre aquele assunto, vendas diretas ou indústria de cosméticos ou Mary Kay, tudo que aparecer de publicação de notícia, tá? Vai te dar a notificação e você vai ficar sabendo. Então, isso é muito importante. Fora isso,
Nós temos blogs. Ah, mas eu não sei falar de maquiagem. Gente, eu não sabia fazer nada. Eu passava lápis preto e rímel nos olhos. Era a única coisa que eu fazia. Eu não sabia brincar com uma sombra, eu não sabia fazer nada. Não sabia, gente, eu não sabia que era primer. Tem noção? Primeira vez que eu vi, que eu comecei a ouvir falar primer, eu não sabia o que que era isso. Não tinha nem noção do que era um primer, tá? Mas o que que eu fiz? Eu fui olhando os blogs. Eu fui procurando, fui pesquisando. Ah, mas tem que se matar, gente, domingo como hoje. Você vai ficar assistindo Faustão, pelo amor de Deus, né? Põe lá e que seja assistindo, abre o computador, bota no seu colo, fica assistindo televisão e vendo qualquer coisa. Então eu pegava, eu gosto sempre de falar porque eu acho que ela é muito didática, Alice Salazar, sempre gostei muito de ver os vídeos dela, os tutoriais de maquiagem dela. Eu acho que dá para se virar muito bem com as dicas que ela dá. Fora isso, o próprio site da Mary Kay dá dicas de maquiagem, tá? E as revistas e jornais de modas, revistas femininas, estão sempre deixando a gente antenada também, tá? Então, como eu disse, ter sempre em mãos as amostras e o folheto da oportunidade perfeita e o seu cartão de visita, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter cartão de visita. É inadmissível uma consultora não ter um cartão de visita. Você tem que ter. Eu ainda adoro contar que eu gosto de fazer aquela brincadeirinha quando eu chego para alguém e a pessoa tá lá, porque ela é isso, porque ela é aquilo, que papapá, papapá, papapá. Eu falo assim, olha, eu vou te dar o meu, já que você não pode agendar agora, eu vou te deixar o meu cartão de visitas, você tem um para me arrumar? Adoro quando ela fala que não tem, ela se sente um lixo, gente, é ótimo. Porque ela sempre vê a gente como vendedora de batom. Quando você passa uma imagem profissional na sua postura, na sua roupa, no seu cabelo, na sua pele, na sua maneira de conversar e de se comportar, e você ainda finaliza com um cartão de visitas e a neguinha não tem, ah, gente, é muito bom. Fala, não, tudo bem, eu anoto aqui mesmo. Te peguei despreparada, né, amor? É assim que a gente faz, tá? Então, sempre tenham em mãos o seu cartão de visitas. Isso é, assim, material de instrumento de trabalho, tá? Ô, Lucélia, o que é isso, meu bem? Falando pra Érica que ela é guerreira e vai conseguir, eu tenho certeza que ela vai conseguir. Eu tô agora querendo ver você. É, essa família Leite aí, bem. Essa família Leite é de Jesus, bem. É, quero ver vocês duas, as irmãs, crescendo na carreira. A filhinha vai dar pulo. Já pensou, gente, a filhinha no seminário, olhando vocês, aplaudindo vocês no palco do seminário, e a filhinha lá toda chicosa. Ah, gente, vai ser um luxo só. E eu vou estar junto, né? Pois então, como a nossa base de clientes tem sempre que ser ampliada, e a partir dela é que a gente vai ter as novas consultoras, nós temos que estar atentas e conhecer novas pessoas, novas clientes, fora das sessões, onde a gente estiver, tá? Você é a sua vitrine, andar com o seu bottom de consultora, porque faz parte da sua imagem, tá? O seu bottom é como se fosse um outdoor da sua empresa. Então você tem que estar sempre com ele, porque a sua identidade, lógico, quando você estiver trabalhando, ninguém vai num casamento com o bottom da Mary Kay, a menos que você fale, nossa, nem percebi, daquela desculpinha. Mas então assim, você tem sempre que estar preparada, porque qualquer lugar é lugar e qualquer hora é hora para você fazer novos contatos. E nas sessões, durante as sessões, como nós já falamos, demonstrar profissionalismo, pedir indicação sempre, tá? A senhora Mary Kay Ash já dizia que quando você sai de uma sessão de cuidados com a pele sem uma indicação, você está deixando em cima da mesa R$ 300, tá? Então, por favor, gente, não vamos deixar dinheiro perdido por aí. Sempre pedir indicação para qualquer pessoa. Agendar novos encontros, de preferência, terminou a sessão, já deixa outro agendamento com a outra amiga que estiver participando junto e já ofereça algum mimo para sua anfitriã, para novas clientes ou até mesmo para indicação. E se essa indicação se tornar uma consultora, você mais do que nunca oferece um grande mimo para ela.
As pessoas só vão acreditar no sucesso do seu negócio, do negócio Mary Kay, vendo o seu sucesso. Não adianta você falar com as pessoas que o seu negócio é muito bom, que o seu negócio é o melhor do mundo, se você não tem resultado para mostrar para ela, tá? Por isso que você tem que conseguir conquistar todos os patamares que essa empresa oferece. Todos os desafios você tem que correr atrás, você tem que estar ali fazendo o mínimo para alcançar pelo menos o mínimo, para sair daquela, como é que fala? Daquela média baixa, tá? No mínimo você tem que estar na média, tá? Abaixo da média jamais. Então, tudo que a empresa fala que é importante você conquistar é porque realmente é importante, tá? Você tem que ter a sua história de sucesso para contar para as pessoas. Senão, o que ela vai acreditar sobre o seu negócio e sobre você, tá? Então, tenha sempre em mãos a sua agenda e de preferência que ela esteja cheia, tá? Realize as suas sessões, nunca pare de vender. Ah, mas eu quero ser diretora porque aí eu não preciso vender. Gente, a gente sempre tem que vender, tá? Até porque a gente sempre tem que desejar cada vez mais. Eu tenho meu bônus de diretora, mas eu não abro mão de ter o meu saláriozinho mínimo ali por mês, eu tenho que vender tanto. Isso já estipulei para mim. Pode ser que tenha mês que eu venda muito mais, mas eu nunca vou admitir vender aquele mínimo que eu estipulei para mim, que vai ser o meu salário por vendas, tá? Então nós temos sempre que vender. A senhora Mary Kay Ash morreu dona desse império, fazendo sessão, fazendo vendas, tá? Uma diretora nacional continua tendo sua base de clientes, tá? Ela vai continuar vendendo. Então, esse negócio é um negócio de vendas. Não tenha a ilusão que você vai tocar o seu negócio com apenas uma via de ganho, apenas com a carreira. A sessão é a base do nosso negócio. É onde nós conhecemos pessoas, onde as pessoas nos vêm trabalhar e vão desejar aquilo que nós temos, tá? Então, não caia na ilusão de achar que você vai chegar um dia que você não vai precisar vender mais porque você está fadado ao fracasso, tá? A venda a gente tem que vender mais e desejar vender cada vez mais, né, gente? Entusiasmo sempre, falar de Mary Kay com todo mundo com um brilho nos olhos, todo mundo com quem eu falo Mary Kay até hoje fala, você você fala com muito entusiasmo, seu olho brilha quando você fala sobre a empresa, por isso que você está onde você está. Eu sempre ouço isso, gente, sempre. E isso é verdade porque eu contagio as pessoas com meu entusiasmo. Então as pessoas só podem pensar que realmente é um negócio bom, que realmente é um negócio que me faz bem, que me faz feliz. E se eu estou feliz, obviamente é porque eu estou satisfeita e estou ganhando dinheiro, né? Então a gente tem que ter esse entusiasmo. A gente tem que acreditar no nosso negócio, a gente tem que fazer ele acontecer, porque também não adianta você, eu acredito, nossa, eu acredito na história da fulana, eu acredito na história da ciclana, eu acredito porque eu conheço a fulana que está dizendo, mas para mim o negócio não está acontecendo. Por que você não está fazendo? A gente tem que acreditar e tem que correr atrás, tá? Tem que buscar relacionamentos, frequente academias, clubes, escolas. Gente, isso quando eu era dentista, tá? Eu escutava, olha, um dentista tem que frequentar a comunidade, tá? E o nosso negócio mais ainda. Nosso negócio, nós temos que ter contatos, relacionamentos. Então você vai na igreja, você vai na escola do seu filho, você vai na sua faculdade. Tem gente que fala para mim, mas eu não tenho tempo, eu faço faculdade. Gente do céu, eu tô querendo fazer minha quarta faculdade só para eu ter mais contatos, sabe? Os lugares onde a gente mais vende é escola e hospital, que é onde tem sempre muita gente e rotatividade de pessoas, tá? Então a gente tem que estar atenta a isso, tem que estar buscando novos contatos e frequentando lugares que vão nos dar a possibilidade de novos contatos. Reunião de condomínio que todo mundo acha um saco, né? Frequentar, a gente tem que frequentar com a imagem Mary Kay, para todo mundo perguntar se é nova aqui, o que você faz? E falar com muitas pessoas, porque a cada 10 pessoas com as quais você conseguir falar, você vai conseguir agendar apenas 3 entrevistas, tá? Dessas 3 entrevistas, a possibilidade é de que saia um novo início. Então, essa é uma continha que você tem que fazer se você quer se qualificar como diretora, entrar em qualificação. Eu preciso ter 10 inícios por mês. Com quantas pessoas eu vou ter que falar, então, se eu quero entrar em qualificação ainda esse mês, até o final do mês? Eu tenho que falar, falar não, entrevistar pelo menos 30 pessoas,
tá? Então é muito trabalho. E como que você vai conseguir isso? Não desperdiçando nenhuma oportunidade. Falar com todo mundo, tá? Então, meninas, lição de casa é o Guia da Consultora, como a gente já falou, o capítulo 6 é importantíssimo para quem está focado em carreira, tá? Para quem quer entender quais as vias qual a possibilidade de ganho e como é que faz para embarcar nessa aventura maravilhosa que é ser uma diretora de vendas Mary Kay, tá bom? E agora é correr para o trabalho, porque não existe sucesso sem trabalho, não é verdade? E se você tem sonhos para realizar, se você quer realizar seus sonhos, quaisquer que sejam eles, se você realmente se dispuser, se você realmente arregaçar as mangas, se você se planejar e trabalhar o seu planejamento, você vai conquistar seu sonho. Se o seu sonho é uma casa nova, se o seu sonho é uma viagem, é um curso, é um carro, é simplesmente vestir um uniforme fúcsia da Mary Kay, não importa qual é o seu sonho, importa que a empresa te dá a possibilidade de você realizá-los, tá? Só que é você que tem que fazer isso. Ninguém vai viver o seu sonho por você, ninguém vai correr atrás dele por você, tá? E a senhora Mary Kay Ash, então, dizia para a gente sonhar e pensar grande, né? Ela sempre falou isso. O nome aqui da nossa sala virtual é Pense Grande, justamente por isso. Sonhe, pense grande. Já foi dito que se você pode sonhar, você também pode realizar. Antes que seu sonho se transforme em realidade, você deve visualizá-lo em sua mente. Desse modo, você conquistará tudo o que desejar. Ela dizia que Deus não nos daria capacidade de sonhar se não nos desse também a capacidade de realizar os nossos sonhos, né? E isso é a maior verdade. E a Jana Lima, outra diretora, para quem não conhece, ela costuma dizer uma coisa que é verdade, que ela dizia que a Mary Kay deu a ela a possibilidade de sonhar sonhos que ela nunca tinha ousado a sonhar, né? Ela nunca ousou sonhar com algumas coisas que hoje ela considera possíveis, né? E eu lembro quando eu voltei da minha viagem para Buenos Aires, voltei da viagem de Buenos Aires, que foi uma conquista por eu ter me formado diretora o ano passado, e eu estava conversando com a minha mãe, e minha mãe nunca aceitou muito bem essa história de eu ter deixado a odontologia, né? Coitada, minha mãe nem faculdade fez, e eu acabei fazendo 3 faculdades, e uma delas odonto, e fui exercer, e trabalhei como dentista por 15 anos, fora toda o status, né, de ter um DR antes do nome, né, doutora Mônica, fiz mestrado, enfim. E então minha mãe, ela sempre teve um pezinho atrás, assim, por eu ter realmente abandonado a odontologia. Eu vendi meu consultório, não fiquei nem com um pezinho em cada canoa. Eu sou muito assim, eu não faço nada por impulso, mas a partir do momento que eu decido, eu vou em frente, né? Então eu decidi fazer Mercay, eu vi que o negócio ia acontecer na minha vida e eu vendi meu consultório, não quis nem alugar, manter ele lá, nada, vendi o consultório. E aí, quando eu voltei de Buenos Aires, que eu estava contando para minha mãe sobre a viagem, ela falou assim para mim, porque realmente eu ouvia dizer que uma viagem, que não, que ninguém faz ideia do que seja viajar pela Mary Kay. Eu sempre ouvi isso. Nossa, você não sabe o que é fazer uma viagem pela Mary Kay e tal, não sei o que, né? E quando eu fui, eu já conhecia Buenos Aires, eu já tinha viajado, já tinha ido para lá, tal. Porém, eu fiquei no resort Sofitel, simplesmente o preferido da América do Sul da Madonna, né? O resort preferido da Madonna aqui na América do Sul. E o resort fechado pra gente, né? E todo mundo tratando a gente. Ai, todo mundo, imagina, 500 mulheres querendo adaptador para o celular, porque na Argentina as tomadas são diferentes, né? Então, nosso adaptador, nossa tomada do carregador de celular, qualquer tomada, não entrava na tomada lá de qualquer lugar da Argentina, lá tudo é diferente. E eles não estavam preparados para tantas mulheres enlouquecidas para carregar tablet, notebook, celular, câmera fotográfica, secada, enfim, aquela coisa arada louca, né? Então, de repente, chegou todo mundo pedindo adaptador, adaptador, e não tinha mais adaptador. Gente, no dia seguinte, eles compraram não sei quantos adaptadores para gente. Então, assim, é uma coisa louca. Você vai lá tomar café da manhã,
onde tem de tudo e mais salmão defumado e prosecco no café da manhã, né? E aquele quarto e aquela cama, eu disse que eu nunca dormi numa cama, num edredom e num travesseiro tão bons como os do quarto onde eu fiquei. E eu contando tudo isso para minha mãe, né? Aí minha mãe olhava assim para mim, aí ela falou assim: Nossa, Mônica, quer dizer então que Mary Kay realizou um sonho seu? Eu escutei ela falar, eu fiquei pensando, eu falei, sabe qual a conclusão que eu cheguei, que eu falei para ela? Eu falei, mami, ninguém sonha com aquilo que você não sabe que existe. Então, por mais que você ouça falar como é um hotel muito chique, como é isso, como é aquilo, enquanto você não vivenciou, você não tem noção de como é, você não faz ideia. Por mais que você imagine, por mais que você suponha, que você leia, que você veja a foto, a partir do momento que você está ali sendo servida, desfrutando de tudo aquilo, de todo aquele glamour, é onde realmente você vai ver que é aquilo que a Jana falou, que a gente às vezes não tem nem coragem de sonhar, né? A gente não sabia que a gente podia sonhar com certas coisas. E eu afirmo para vocês que em Mary Kay, se você trabalhar, você não só pode sonhar, como você consegue realizar todos os seus sonhos. Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente já se estendeu para variar, né? Quando eu fico assim, de quarta-feira que a gente tem que sair para trabalhar, a gente vai redondinho, acabou, vamos embora, né? Agora aqui a gente não tem hora, né? Então a gente vai até amanhã cedo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Estou muito feliz com a participação de vocês todas, viu? Quero agradecer muito, domingão à noite, vocês aqui. Adorei. Lucélia, tá tudo certo? Deu para você ter uma pequena noção do nosso negócio? Lu, Rosângela, Juliana, tudo ok? Juliana tá com febre, gente, tá aqui firme e forte. Vai lá, minha linda. Vai com Deus. Pois é, Lígia, como é que faz? Amanhã, 9 horas? Obrigada, Regina. Eu que agradeço sua presença, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Tá bom, Lígia, 9 horas eu tô na sua casa, então. Obrigada pela sua participação, viu? Adorei, me senti super prestigiada. Beijo grande para você. Aí vou tentar passar aqui, mas ele não veio. Pode participar sempre que quiser, fico muito contente. Ô, Lucélia, obrigada por ter participado. Olha só, desejo que Deus se coloque à frente do seu negócio, viu, minha linda? Que você tenha muita prosperidade, que você possa realizar todos os seus sonhos através desse novo empreendimento, tá? Que realmente Mary Kay possa mudar a sua vida, realizar os sonhos que você tem para sua vida e que realmente você possa, através do seu trabalho, enriquecer a vida de muitas outras mulheres, porque o nosso trabalho é um jogo de ganha-ganha, tá bom? A gente só ganha quando outras pessoas estão ganhando também. Tem uma frase, tá até escrita aqui, ó. Não existe negócio melhor para produzir riqueza para si e para o próximo. Só para você não funciona em Mary Kay, mas tem vários outros negócios que você pode tentar, tá bom? Então, no nosso negócio é só se você estiver realmente interessada em ter riquezas para você e compartilhar essas riquezas com as outras pessoas também, tá?
Então eu desejo muito sucesso para você. Para você e para todas que estão aqui, viu? Para todas vocês que estão aqui também, desejo muito sucesso. Desejo uma semana, última semana do mês, uma semana maravilhosa, tá? Dá tempo de fazer muita coisa, dá tempo de fechar a estrela, dá tempo de levantar uma grana para se preparar para o próximo pedido, tá bom? Dá tempo de correr atrás, dá tempo de iniciar, já começar o terceiro trimestre com outro nível de carreira, tá bom? Então, tudo é possível em Mercado desde que você tenha planejamento, desde que você tenha disciplina para o seu negócio, tá bom? Eriquinha, tem você aí, viu? Dona Ela, 81 anos, gente, fazendo Mercado, uma diretora. É fantástico. Eu no palco do seminário, sendo reconhecida como diretora, com o Rodrigo. Por nada, Poliana. Obrigada pela sua presença mais uma vez, viu, minha linda? Beijo, Lu. Tô esperando você me ligar assim que chegar a sua caixa, tá bom? Enquanto isso, vai avisando todo mundo que você agora é uma executiva da beleza, futura diretora Mary Kay, tá? Vai contando para todo mundo, fazendo agendamentos, que essa semana com certeza é mão na massa. Eu tinha preparado toda uma apresentação com efeitos, com fundo musical. Tava me achando. Obrigada, Daisy. Olha só. Muito obrigada pelas suas palavras, viu? E que bom que de alguma forma eu possa estar te dando aí um brilho no seu novo dia. Que você tenha uma semana iluminada também. Ah lá, nossa nacional. Ah, Ariquinha, obrigada. Ontem eu fui lá na padaria tomar um chazinho, igual aquele que a gente tomou. Isso aí, vamos fechar muitos negócios lá. Vamos tomar muito chá de flor. Ai, falo sim, Daisy. Vou estar com ela terça-feira. Tô sempre com ela, né? Minha diretora, iniciadora, minha amiga. Eu era consultora ainda.
Eu vou querer ter uma prateleira dessas no meu escritório. Cada nicho eu coloco um modelinho de carro. Acabou. Meninas, então é isso. Muito boa noite para vocês. Mais uma vez que vocês tenham uma semana muito próspera, muito abençoada, de muitos resultados. Que eu tenho certeza que para muitos essa semana vai ser a semana da reviravolta, a última semana do trimestre vai dar resultados muito mais prósperos do que muitas pessoas tiveram no trimestre todo, tá? Porque tudo é possível, só depende da nossa determinação, tá bom? Então, espero encontrar com algumas de vocês, né? Eriquinha, a gente pode marcar de tomar um café, já que você não está conseguindo ir de terça-feira, mas continua indo na reunião da Lê, tá bom? E a gente marca de se encontrar então. Lucélia, um beijo para você, parabéns por ter participado. Espero te ver outras vezes nos nossos treinamentos. Depois eu ainda quero que você pegue os links do que fica gravado, tá bom? Para você poder participar, poder se capacitar, porque isso é muito importante. Quem ainda ficou aqui? Cristina, um beijo, meu amor, boa semana. Deise, você também. Eriquinha, Helenice Lacerda, ó, parente da Lolo Lacerda, Helenice, que chique. Poliana, obrigada pela presença de novo, Poliana. A Regina,